Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Terapinga Podcast. Eu sou o Bruno. Eu sou o Matheus e hoje a gente tá aqui pra falar sobre um assunto polêmico pra um, normal pra outros. Não? Pois é, isso aí. E hoje a gente trouxe ela, que é expert no assunto. Dá um brinde aqui. Muito obrigado. Ó, hoje eu segui o roteiro perfeito, hein? Deu o brinde no momento certo. A gente falou antes, né, do TDAH, é sempre assim, a gente combina um milhão de coisas. Ele chega assim, hoje a gente tá com ele, que é super especial. Que é super especial, meu amigo querido. Mas aí, eu já você falou, mas não falou meu nome. Bom, eu adoraria, por favor, se apresente, Stephanie. E, por favor, faz um favor pra mim, que é falar suas especialidades, porque eram muitas e eu com certeza não ia conseguir decorar. E qual que é o tema polêmico que a gente vai falar hoje? Antes de falar quem eu sou, qual que é esse tema? Eu quero começar com uma pergunta já, então, antes de falar o tema. A gente fala cannabis, a gente fala maconha, o que é... Maravilha, é bem porque simples. A gente ainda também não sabe como falar isso, né? Então, primeiramente, muito prazer, meu nome é Stephanie Souza, agradeço o espaço, né, pra gente estar aqui hoje conversando sobre ela, maconha, cannabis, liamba, diamba, pito do pango. Tem mais de 50 maneiras de se referir à mesma planta, que é a cannabis sativa, aquela que a gente usa como medicamento e também para fumar, o dito uso adulto ou uso recreativo. Então, independente da maneira que vocês quiserem chamar, a gente pode chamar. Qual é o problema? Normalmente, cada uma dessas palavras está ligada mais a uma maneira de se referir à planta. Então, por exemplo, tem estudos que já mostram que a maioria dos jornais, revistas, as matérias que usam a palavra maconha, usam para falar sobre tráfico de drogas, apreensão, criminalidade. Já a palavra cannabis é utilizada para uso medicinal, uso científico, pesquisa. Então, assim, tudo significa a mesma coisa, mas no fundo, cada palavra tem um porquê de ser usado por esse, né, meio pejorativo. Mas como a palestrinha aqui já começou, vou me apresentar então. Como vocês já viram, eu sou professora, né, falo bastante, divulgadora científica sobre o uso medicinal da cannabis. E não só, né, eu gosto muito de desmistificar tudo que engloba a planta, porque a gente sabe que muito das informações que a gente tem hoje em dia foram infundadas, ou seja, fundadas em mentiras, em coisas que não são verdades. E até hoje muita gente acredita sobre elas. Então, eu sou neurocientista, farmacêutica, trabalho principalmente com divulgação científica e educação sobre o uso terapêutico da cannabis e também faço esse trabalho, então, de desmistificar e levar essas informações para as pessoas, porque sim, a gente tem que ter esse conhecimento, porque saibam todos vocês que todos nós temos muita maconha no cérebro. Sim, você tem maconha no cérebro, você tem, eu tenho, você tem, sua mãe, sua avó. Sabe por quê? Não, eu tô até curioso agora. Fiquei curioso agora. Presta atenção, mãe. E quem diz isso não sou eu. É um dos maiores neurocientistas do Brasil, o professor Siddhartha Ribeiro. Ele fala isso na sua entrevista no Roda Viva, quando ele diz que todos nós temos uma maconha endógena, que é o nosso sistema endocannabinoide. Vocês sabiam disso? Que todos nós produzimos de maneira natural uma substância no nosso cérebro que é muito parecida com a substância da cannabis ou da maconha que provoca o barato. E essa substância, então, é produzida por todos os mamíferos e mais outros animais também têm esse sistema, então, que é chamado sistema endocannabinoide. Então, sim, todo mundo tem uma maconha endógena, uma maconha interna dentro de si, produzido sob demanda do nosso próprio organismo. E adivinha o que é uma coisa que estimula a gente a produzir essa maconha endógena?
Nossa, eu não faço Nem a imagino, menor né? ideia. Várias Na coisas. minha Entre cabeça elas, veio o sexo de ponta, assim, na língua, o assim, no sexo, treino. o treino, exatamente, o exercício Doido, né? físico. É isso aí. Então- Sabe aquele runner's high? Já ouviram falar sobre isso? Aquele barato que dá depois de uma corrida, de um exercício muito longo, de longa duração, que a galera fala, puta, fiquei chapado de endorfina. Eu achava que era endorfina, né? Eu tava com isso Sabe na quem que cabeça. traz esse efeito? Esse sistema? Ela, a anandamida, o nosso THC interno, o nosso endocannabinoide, Caraca. que é produzido pelo nosso próprio corpo, principalmente quando a gente estimula ele. E a cannabis é apenas uma das várias maneiras que a gente tem de estimular esse sistema. Outra delas é o sexo, a boa alimentação, o exercício físico. Por isso que eu termino. Por isso que Fudeu, Caralho, então. A gente queria muito trazer esse tema, porque assim, quando a gente sentou pra fazer o podcast, você foi uma das pessoas que a gente conversou. Eu falei, mano, eu queria muito levar. Desde o porque, começo. tipo assim, é um assunto que justamente enquadra no que a gente quer trazer aqui, que é desmistificar. Essa palavra é difícil, mano. Eu falei Pensando isso. pra falar. Então, tipo assim, a gente queria muito trazer isso porque tem gente que acha uma coisa, tem gente que acha outra. Eu mesmo tenho 1 milhão de coisas que eu. Muitas dúvidas, Essa dessa né? que você falou já é uma dessas que eu já não sabia, entendeu? E como Uhum. proposta, é justamente a gente saber. Literalmente, a gente fala que inteligência não é você saber, necessariamente saber muito sobre um assunto, mas sentar pra conversar numa mesa de bar com qualquer pessoa. Então, numa próxima pessoa, se as pessoas estão falando sério sobre o uso da cannabis ou não, a gente vai. Você sabia? Entendeu? E a gente tem essa referência. Com certeza, informação nunca é demais, conhecimento, eu acho isso muito importante, por isso que eu sou assim, né, uma educadora nata, eu falo, né, tem até uma amiga nossa de treino, né, porque quem não sabe a gente se conhece, por mais que eu esteja um pouco por fora, né, trabalhando muito e treinando pouco, confesso, a gente se conheceu no CrossFit, tem outra amiga nossa que é tatuadora, a Mônica, inclusive maravilhosa, uma pessoa que também É muito massa, poderia né? trazer aqui pra falar sobre Mônica, tatu, mano, é ela é verdade. maravilhosa. E uma vez a gente tava no estúdio dela e todo mundo trocando ideia e conversando, não sei o que, nanana. Aí surgiu esse assunto, porque, né, 99% dos lugares onde eu estou, a galera pergunta, o que você faz, o que você trabalha? Ou a galera já vem falando, aí ela que eu te falei que trabalha com maconha. E hoje, qual que é você atua em qual área? Eu atuo principalmente com a educação de profissionais da saúde, médicos e dentistas principalmente, porque eles, no Brasil, são os únicos profissionais que podem fazer a prescrição dos produtos à base de cannabis, que são vendidos aqui no Brasil de algumas maneiras. Então hoje, né, desde 2015, na verdade, a gente já tem algumas maneiras diferentes de ter acesso a produtos à base de cannabis para tratamento de saúde. E para isso, né, a gente fala brincando e tudo mais, mas para isso a gente precisa realmente de um produto, né, que seja de qualidade, conhecido, de um profissional que vá avaliar, porque eu estava falando do sistema endocannabinoide, ele existe, ele é tão importante que ele regula todas as nossas funções e cada um tem uma diferença nesse sistema. Por isso que é muito importante, quando você for fazer esse tratamento, passar com um profissional, médico ou dentista, dependendo da indicação, né, do porquê, a sua queixa principal, você procura um desses profissionais que vai conseguir, então, fazer essa prescrição, porque você só pode comprar esses produtos hoje no Brasil com prescrição médica ou de dentista, né? Então, eu trabalho principalmente com a educação desses profissionais, porque, né, pode parecer que não, mas eu trabalho com isso há mais de 10 anos, né? Eu já, desde a faculdade, eu fiz o meu, né, TCC, trabalhando com cannabis, esclerose múltipla, pesquisando os medicamentos, né, que podiam ser utilizados nessa condição, que foi a primeira, inclusive, a ter um medicamento. Hoje a gente tem um produto registrado pela Anvisa, com base em 2 fitocannabinoides, que é o CBD, que é o mais conhecido, e o THC, que é a molécula que eu falei que dá o barato. Muitas pessoas têm medo e acham que não é uma molécula, né, do bem, vem ela como do mal, mas não. A gente tem uma importância muito grande com essa molécula também. Inclusive, esse produto é registrado na Anvisa e vende na farmácia com indicação em bula para espasticidade em esclerose múltipla, né? Que é o paciente que fica com essa condição
depois de ter essa doença. É como se fosse, né, um dos sintomas que ficam ali. E a partir daí eu comecei a pesquisar e me apaixonei, obviamente, pelo tema. Conheci sistema endocannabinoide, não parei mais, né? Continuei, fiz mestrado e hoje eu trabalho, então, principalmente educando esses profissionais para que mais pacientes tenham acesso a essa terapia. Porque a gente tem muita indicação diferente, né? E a galera até fica, pô, mas um negócio que dá pra você usar pra autismo, dá pra você usar pra Parkinson, pra Alzheimer, pra acne, pra ansiedade. Não é possível, né? Esse negócio aí vai curar tudo, né? A galera brinca uma panacéia, você vai sair curando tudo. E a gente sabe que é e não é bem assim. Por quê? Existe esse sistema endocannabinoide que está relacionado com todas as funções do nosso corpo. Então, assim, a gente quando modula esse sistema, que muitas vezes pode estar desequilibrado, a gente consegue trazer mais qualidade de vida para muitos sintomas. Então, a gente diz que não vai curar nenhuma condição, mas vai sim trazer mais qualidade de vida para muitas delas, né? Desde passando, né, a parte do esporte, do sono, da imunidade. Então, assim, a gente realmente tem essa amplitude de indicações e por isso que eu falo, né? Eu comecei a pesquisar isso e a maioria das pessoas que trabalha hoje com o uso medicinal da cannabis também vem normalmente de uma experiência pessoal, né? Então, o meu marido hoje, ele tem esclerose múltipla, a gente descobriu isso quando a gente estava namorando, há 10 anos atrás, eu ainda estava na faculdade, e aí foi na mesma época que uma das minhas professoras comentou que existia esse medicamento, porque até então, assim como vocês, eu só conhecia a cannabis como a droga de abuso, maconha, que era a porta de entrada para outras drogas mais perigosas, o que também é um mito, que mata neurônio, que também é uma mentira infundada. Então, assim, quando eu comecei a descobrir tudo isso, comecei a descobrir a importância desse sistema, comecei a ver que existiam outros países que já usavam a cannabis e os componentes químicos dessa planta para diferentes condições clínicas, falei, poxa, por que a gente aqui no Brasil ainda tá nessa luta? Foi bem na época que lançaram um documentário que inclusive fez 10 anos esse ano, chamado Ilegal, A Vida Não Espera. Inclusive, recomendo todo mundo assistir. Eu vi que você postou lá. Que é um documentário, assim, que conta a história das mães de crianças com epilepsias refratárias que só conseguiam o alívio para as crises convulsivas, tinham mais de 10 convulsões por dia, com um produto de canabidiol, que é um desses compostos que a planta cannabis produz. E aí conta toda a história de luta delas, né? Que no começo elas tiveram realmente que fazer isso de maneira ilegal, até que a gente chegasse, né, hoje em dia, poder ir na farmácia e comprar lá com prescrição médica ainda, mas assim, né, é uma prescrição controlada, tem todo esse amparo, né, da Anvisa, mas assim, hoje em dia é muito mais fácil e ainda assim, a gente sabe que o acesso é muito dificultoso para a maioria das pessoas, não é tão fácil, não é nem todo mundo que sabe que existe essa possibilidade, sabe? Que ainda mais que, poxa, que você poderia me pegar pelo SUS, aqui em São Paulo, por exemplo. Caramba. Um dos deputados, o deputado Eduardo França, acho que esse é o nome dele, ele fez essa lei, né, que agora está sendo homologada para distribuição de canabidiol para principalmente, né, essas condições refratárias, como essas epilepsias, pelo SUS. Então, olha a importância disso, sabe? Olha quantas pessoas podem ser beneficiadas, desde a criança com, né, autismo, epilepsia, até a mãe que está com ansiedade, depressão, distúrbios do humor, até, né, a avó que tem Alzheimer, Parkinson, dor crônica, distúrbios do sono, né, o irmão que é atleta, que quer se recuperar melhor. Então, assim, são tantas possibilidades que eu falei, gente, eu ralei tanto, né? Foram tantos anos estudando tudo isso para, né? Hoje em dia eu falei, não, as pessoas precisam saber de tudo isso. Então, por isso que hoje eu trabalho
principalmente com essa parte de educação e divulgação científica. Quando você fala que a gente tem acesso, hoje em dia, com prescrição médica e necessariamente precisa ser na farmácia, é uma pergunta isso? Não, hoje em dia a gente tem 3 maneiras diferentes de comprar esses produtos. Pode ser direto nas farmácias, pode ser pela via da importação. Então você tem várias empresas hoje em dia, americanas, europeias, enfim, de diferentes países, até da América Latina, que trazem esses produtos por essa via. E aí, o que acontece? A gente tem mais diversidade de produtos. Uhum. Então, os produtos da farmácia, eles normalmente são os óleos, tem algumas concentrações, alguns fitocannabinoides e acabou. Esses produtos importados, eles também têm que ser prescritos por médico, mas não precisa ser em receita de controle especial, entendi. Pode ser controle normal. Só que aí ele precisa passar por um processo que ele vai fazer a liberação pela Anvisa, pelo site do Gov, nessas empresas que já estão pré-autorizadas pela Anvisa a fazer essa compra, essa venda, né? Porque imagina, a gente ainda não tem essa facilidade, né? Exato, então eles não conseguem enxergar tudo que tá vindo. Então, algumas empresas lá já tem a pré-aprovação da Anvisa, o médico vai prescrever, aí o paciente entra em contato direto com a empresa e a empresa faz a venda direto para ele. Então, não pode ter estoque no Brasil. O produto sai do país, por exemplo. Eu trabalho para uma empresa norte-americana que faz essa venda desses produtos. E aí a gente trabalha com os óleos, mas aí a gente tem uma diversidade muito maior, tem sabor, sem sabor, com nanotecnologia, a gente tem gominhas para dormir, com melatonina, a gente tem cápsula, tem sérum facial, tem creme, gel para dor muscular, assim, a gente consegue trazer uma variedade muito maior de produtos por essa via importada. Não é necessariamente mais caro, muitas pessoas acham isso também, porque importado vai ser mais caro. E não, muitas empresas, elas realmente querem trazer esse acesso, né? Então a galera tenta fazer condições mais baratas, alguns combos e para você conseguir comprar, né? Ter acesso a esse produto. E ainda tem as associações de pacientes, que são aqui do Brasil. Então uma galera se junta, eu queria comprar, puta, mas eu não tenho dinheiro para comprar nem da farmácia, nem importar, eu queria plantar o meu próprio medicamento e fazer, né, a extração artesanal. Isso pode ser feito? Pode, mas eles têm que entrar, né, na justiça, conseguir uma autorização, exatamente, um habeas corpus, e aí é como se, né, juntasse uma galera, eu queria, mas eu não tenho tempo. Você faz pra mim? Então, a associação é isso, são vários pacientes que se juntam, e aí uma pessoa fica responsável por executar esse trabalho de cultivo, né, extração, e fazer para, né, até o produto final, que é o óleo normalmente, e aí ele distribui entre os seus associados, que são também pacientes, tudo com autorização médica, sempre. Como que é feita essa regulamentação para não virar baderna, por exemplo? Tem um limite, por exemplo, para comprar no site? A pessoa tem um limite para comprar? Ela pode comprar o quanto ela quiser? Não dá para comprar pelo site, por exemplo. Ou você vai na farmácia para comprar com a prescrição, o limite é o que está na prescrição, do mesmo jeito, a venda nas associações de paciente e pela via da importação. Tudo está descrito pelo médico, inclusive a quantidade de frascos que você vai comprar. Então vai estar escrito assim, da empresa X, né, Calambidiol, Full Spectrum, né, que é um produto que tem o espectro total, 30 miligramas, né, tomar 2 vezes ao dia, de tal e tal forma, 6 frascos ou 10 frascos. Então essa é a limitação, exatamente. Tudo é com base na prescrição médica. E no caso da associação? Também. Porque assim, na minha cabeça, se eu que vou plantar... Não, diga assim, tem um agente fiscalizador, alguma coisa do gênero? Porque se eu tô plantando e eu tô fazendo, alguém fiscaliza isso? Tem um órgão? Então, por enquanto ainda não tem essa fiscalização. Por isso que, normalmente, as associações, elas trazem um produto... não de uma qualidade inferior, não vou dizer assim, né? Porque pro acesso aos pacientes, elas
são e foram muito importantes, né? Porque, principalmente as mães de pacientes, isso começou lá atrás, com essas mães que de maneira ilegal, né, queriam tratar seus filhos e tudo mais, então elas fazem um papel importante, porém, eles não têm, né, os equipamentos que a indústria tem, eles não têm a replicabilidade, o controle de qualidade, então existe... Como que a gente sabe o controle disso? Existe um certificado que é emitido normalmente por uma pessoa, né, que não é da empresa, terceirizado, que chama certificado de análises. E esse certificado é como se fosse um raio-x daquele produto. Entendi. Porque eu posso chegar e falar, olha, esse aqui é um óleo de canabidiol com 3.000 miligramas, só que quando eles forem analisar, não tem nada de canabidiol. A tabelinha nutricional da parada. Exato. Entendi. Então tem que ter alguém que chancele, que confirme, olha, isso aqui realmente é verdade. O que a Stephanie me falou aqui realmente tem aqui dentro. Entendi. E isso é testado por esse laboratório terceirizado que emite esse laudo, que é o certificado de análise. Então, a maioria das empresas sérias, elas emitem, né, esse certificado em todos os lotes de produtos. Já as associações, como normalmente elas são menores, não têm, né, investimentos, são mais artesanais, elas não têm essa robustez. Algumas já estão se encaminhando para se enquadrar nessas regrinhas, né, da Anvisa e tudo mais, e outras ainda têm mais dificuldade. Mas por isso tudo é de acordo com o médico. Então, se o médico conhece aquela associação e confia no trabalho deles, com ou sem certificado de análise, ele vai prescrever daquela associação ou não, entendeu? Sim. E você comentou, né, que qualquer médico e qualquer dentista pode receitar, não tem um treino, tem que fazer uma especialização específica para isso? Ótima pergunta. Não precisa necessariamente. Então, hoje em dia, qualquer médico ou dentista com CRM ou CRO ativo pode prescrever fitocannabinoides, o que não quer dizer que ele deva prescrever, porque sim, ele precisa de um conhecimento mínimo para fazer isso de uma maneira correta, porque como eu disse, hoje a gente já tem uma variedade muito grande no mercado de produtos diferentes, com fitocannabinoides diferentes, ou seja, diferentes moléculas, eu falei o CBD, o THC, mas tem mais de 150 moléculas dessa diferentes dentro da planta. Então a gente pode usar ela de uma infinidade de maneiras, né? Como creme, como óleo, de diferentes formas também no nosso corpo. Então o médico tem que minimamente conhecer isso e mais, conhecer o sistema endocannabinoide. Por quê? Por conta do todo o proibicionismo, lembra que eu falei esse negócio, maconha mata neurônio, maconha é perigoso, tudo isso foi uma construção social que foi feita em cima dessa planta para principalmente estigmatizar uma população negra periférica, principalmente os mexicanos nos Estados Unidos e os africanos aqui no Brasil. Tudo isso, né? Eu sou neurocientista, não sou historiadora, mas a gente acaba tendo que estudar também essa parte, entender o contexto histórico, cultural e social que a planta aconteceu durante toda a nossa história. Por quê? A gente sabe que, inclusive, na década de 1860, 70, empresas como a Lilly, grandes farmacêuticas, tinham produtos à base de cannabis, vendiam nas boticas, né, as farmácias. A gente tem utilização medicinal da cannabis desde 2700 a.C. Então, olha esse tempo, é muito tempo. E por que a gente não tem tanto conhecimento disso? Por conta desse proibicionismo que dificultou a pesquisa científica, né? Foi um período ali que a gente fala de obscurantismo, que eles dificultaram tudo isso. Alguns pesquisadores continuaram, como, né, um deles, que é o Rafael Mechoulam, que descobriu esse nosso sistema a partir do isolamento dessas moléculas da planta que trazem esses efeitos. Porque imagina, desde sempre a cannabis era descrita para melhorar dores, inflamações, cólicas, né? Até a Rainha Vitória usava chá de cannabis. Então, assim, a gente tem muita história dessa planta, mas hoje em dia, os profissionais da saúde não sabem sobre o sistema endocannabinoide porque ele foi descoberto em 1990.
é muito recente quando a gente fala de medicina, né? Então, a gente não tem isso nas faculdades, por exemplo. No Brasil, algumas universidades agora começaram a ter disciplinas de endocannabinologia, que é o estudo do sistema endocannabinoide. Mas isso agora. Então, os profissionais, eles devem sim procurar, né, se inteirar. Hoje em dia tem vários cursos, inclusive eu estou lançando um curso para profissionais da saúde, dentistas, médicos, farmacêuticos, fisioterapeutas, toda, né, a equipe multidisciplinar, enfermeiros, sobre o uso medicinal da cannabis e o sistema endocannabinoide, porque a gente entende que é muito importante que os profissionais conheçam esse sistema, conheçam as diferentes moléculas, como utilizar cada uma delas para ter um resultado satisfatório, porque senão o que acontece muito, e chega isso muito para mim, Stephanie, olha, eu já usei produto à base de cannabis, o canabidiol, que é o mais famoso. O canabidiol isolado, ele praticamente não tem muita utilidade clínica. Como eu disse, o melhor é o extrato da planta toda, que vai ter um pouquinho de THC, não vai te deixar doidão, chapado, viciado, nada disso. Mas ele vai ajudar um pouquinho o efeito do CBD. Só que muitos profissionais não estudam, têm medo e acabam ficando com uma dose baixinha do CBD e aí fala, não funciona. Então, a educação realmente é um pilar muito importante para essa utilização. E, assim, a gente sabe, né, que preconceito com isso tem normalmente já em todos os lugares, né? Mas entre os médicos também, dentro da medicina, existe esse preconceito de, tipo, uma galera contra a outra, falando que funciona, falando que não funciona? Tem isso? Ou... Olha, vou te dizer, eu trabalho nisso há 10 anos, né? Então eu vou te dizer que antigamente isso era mais comum, mais presente. Mas, infelizmente, ainda hoje existem alguns negacionistas científicos, porque a gente já tem, né, muitas publicações científicas, mais de 6 mil publicações científicas sobre o uso medicinal da cannabis, o sistema endocannabinoide, diferentes evidências para diferentes patologias, né? Inclusive já temos medicamento registrado com esses produtos. Então, ainda existem os negacionistas científicos, como existem, né, em qualquer... Pra tudo, né? Até pra vacina. Exato, até pra vacina, infelizmente. Nossa, é verdade, eu tinha até esquecido essa Então, parte de lembrar disso. É exatamente isso. Então, ainda existem esses profissionais, mas hoje eu te digo que é a minoria, porque a grande maioria já começa a ver que todos os amigos, os colegas, estão incluindo essa ferramenta terapêutica, estão gostando, estão prescrevendo cada vez mais, inclusive saíram estudos da Close-Up, que faz uma inteligência de mercado, e eles viram que os prescritores aumentaram muito o número de prescrição conforme os anos. Por quê? Eles vão vendo que dá certo. Vai dando confiança, né? Exatamente. Os pacientes vão se beneficiando, então esse número só cresce. A partir do momento que você fala assim, que, por exemplo, a partir do momento que você tem 6 mil estudos, que já, a galera já passa, tipo assim, se você discordar, você já é negacionista, já não é mais uma discussão, certo? Ele chega, por exemplo, do seu ponto de vista, o seu lado hoje é muito mais social do que de fato estudo, porque, por exemplo, agora vai mais, foi o que você falou, alcançar a gente, convencer as pessoas de tudo isso que você estudou. Isso, porque assim, a gente tem muita pesquisa, mas como eu disse, muita pesquisa para diferentes coisas. Então, o que a gente não pode negar hoje, ao meu ponto de vista, é a existência do sistema endocannabinoide e a importância dessa modulação desse tônus para diferentes condições clínicas. Mas eu não posso chegar para você e falar, não, realmente funciona para queda de cabelo até, sabe, assim, tem algumas condições, por exemplo, dor crônica, epilepsia, fibromialgia, distúrbios do sono, que já tem esses estudos que dentro da ciência a gente fala de estudos conclusivos, ou seja, que não tem discussão. Ele funciona, é eficaz e seguro para isso daqui. Só que na medicina baseada em evidências, que a gente chama hoje em dia, a gente precisa fazer isso para todas as indicações. Então imagina, se a gente descobriu que o sistema endocannabinoide existia anteontem, né, na década de 90, para a gente produzir esses estudos que são caríssimos. Sim. E normalmente eles são financiados por quem? O governo. Não, pela na teoria tinha que ser, né? Indústria farmacêutica, que faz uma patente em cima daquele produto e
e paga os estudos, porque depois ela vai ganhar dinheiro em cima daquele medicamento que é sintético, ou seja, produzido ali no laboratório. Só que com a cannabis elas não podem fazer isso. Então quem é que vai patrocinar esses estudos em cima de uma coisa que você não pode ganhar dinheiro em troca? Só as universidades, né, o governo. Então, assim, tudo isso, eu fiz o meu mestrado, eu comecei em 2016. Para mim, que, né, a gente fala, pô, agora, eu não consegui pesquisar o que eu queria pesquisar o CBD e o THC, eu não consegui, porque a burocracia era tanta que se eu fosse pesquisar os dois, eu só consegui pesquisar o CBD por uma doação de um pesquisador incrível, né, o Elisaldo Carlini, que por meio de um colega meu conseguiu fazer essa ponte, essa doação, porque se não fosse isso, eu não ia conseguir fazer meu trabalho, porque é muito burocrático, até hoje. É dificultado num nível que as pessoas desistem, né? Exatamente. É igual procurar se tratar, assim, acho que tantas burocracias, por exemplo, que você falou do habeas corpus, eu tenho um amigo meu que tá há anos já tentando tirar o dele. E ele já faz o tratamento e tal, enfim. Uhum. E é tão dificultado os passos que você tem que seguir que 90% das pessoas já desistem já. Infelizmente isso tem mudado, graças a Deus esse cenário tem mudado. Como eu disse, em 2015 era muito pior, né? Você tinha realmente, a Anvisa demorava, sei lá, 30, 40, 60 dias para autorizar você fazer importação, você só podia comprar os importados, era meia dúzia ali de produtos que custavam R$2.000 cada um, por isso, né, que hoje em dia tem mais empresas que querem trazer acesso. Então, a média hoje em dia por produto é R$500. Antes era R$2.000 o mesmo produto. Então, a gente vê que já tá melhorando, sabe? A gente tá avançando. Mas é claro que o ideal, aos meus olhos também, era um cultivo nacional, porque a gente tem tudo para poder avançar nesse sentido. A gente tem conhecimento, a gente tem ciência. O Brasil é um dos países que mais produz ciência sobre cannabis no mundo, sabe? A gente tem condições climáticas para isso, a gente tem expertise, sabe? A gente teria tudo para ganhar muito dinheiro ao invés de ficar mandando dinheiro para fora. Mas, claro, é todo um processo que está caminhando a passos de tartaruga, mas está caminhando. Eu tenho uma pergunta, Claro. Pode fazer. Eu tenho uma pergunta que talvez seja mais complexa do que eu imagino, mas é assim, a gente, pelo menos eu sei que o uso recreativo, ele pode ter alguns malefícios também. A longo prazo você pode agravar uma situação de ansiedade. Ela acabou de falar. Pode agravar uma situação de ansiedade e tal. Mas eu queria entender, porque a única coisa que eu não entendo é como que o mesmo, na minha cabeça, né? O mesmo princípio ativo que pode agravar a ansiedade pode ser usado como tratamento para ansiedade também. Ai, você é maravilhoso. Parece que a gente até brifou ele antes de vir pra cá, ensaiado. cara. Nossa, juro, foi maravilhosa essa sua pergunta. Porque ela é muito boa de verdade. Por quê? Nossa, tô muito feliz. Sério? Isso no cara. A gente começou o roteiro e ele falou assim: antes de qualquer coisa, deixa eu escrever pra eu conseguir formular. Foi a primeira que ele fez. Não, eu quero juro, muito saber. foi muito boa, realmente, parabéns. Porque isso realmente acontece, principalmente com a ansiedade, o THC. Porque essa molécula ela é muito dose dependente. A gente diz, né, na ciência que é uma curva em U invertido. O que significa? Em baixas doses, ela pode ter um efeito ansiolítico, ou seja, diminuir a ansiedade. Porém, em altas doses, ela pode ter o efeito contrário, ela pode aumentar a ansiedade. Então, tudo isso é dose dependente e pessoa dependente. Por quê? Lembra que eu falei que cada um tinha o seu sistema endocannabinoide? E é isso que vai dizer a sua resposta às diferentes moléculas e essas diferentes concentrações. Por isso que a gente fala que o uso terapêutico, né, o uso medicinal acompanhado por um médico é importante,
Porque a gente sabe que a gente vai começar com uma dose baixinha e ir aumentando aos poucos. O que acontece na inalação, que é o caso de, vou fazer uso recreativo, vou fumar um baseado. Primeiro, normalmente, essa erva, ela já é com um alto teor de THC, porque o THC é que causa o barato, e quem fuma para essa finalidade quer um alto teor de THC, então ela já vai ter bastante. Quando você fumar, essa via, diferente de quando você toma as gotinhas, tem um efeito muito rápido, chega no seu cérebro muito rápido, em quantidades muito altas, então te dá um boom dessa molécula, te dá aquele barato rápido, mas também depois já cai rápido. Além de tudo, vai ter a parte da combustão, que é a queima, que isso realmente é a parte negativa dessa via de administração. Por quê? Muitas pessoas acham que fumar não é medicinal. Não, pode até ser. O problema é que fumar, carburar, não é indicado. O indicado é vaporizar. Por quê? Que é aquele vaporizadorzinho que a galera usa lá só com concentrado. Existem várias maneiras, né? Existem até trabalhos científicos com esses vaporizadores nos Estados Unidos. Tem um que é o Vulcano, que é bem comum, que ele é como se fosse um tripézinho assim e sai um negócio como se fosse uma camisinha, parece um negócio grande cheio de vapor. Porque aí não tem queima de erva, a gente não tem altas temperaturas, a gente não tem a pirólise, né, que é essa parte da combustão, de formar esses metabólitos que são ruins. Além disso, a gente não tem essa alta temperatura chegando na nossa garganta, porque, né, a fumaça tem esse vapor, né, que não é nem fumaça, é vapor, tem uma temperatura bem menor. Então, tudo isso pode ser usado como uma via de resgate. Por exemplo, para ansiedade, só que com moléculas de CBD. Então existem strains, ou seja, tipos de maconha com diferentes concentrações. Existem com só canabidiol ou altas concentrações de canabidiol. E sim, você pode vaporizar esse tipo de planta se você tiver numa crise de ansiedade, porque o canabidiol, ele atua como um ansiolítico, então ele vai diminuir a ansiedade de maneira rápida, que é uma via que você precisa, mas sem usar combustão. Então nunca, né, um médico vai prescrever fumar um baseado, né? Tem até um meme no meio canábico, que tá lá o Dr. Drauzio Varela, maravilhoso, com um cigarrinho na mão, esse né? cara. E o meme te recomendo um baseado ao dia. Isso não vai acontecer, tá, galera? Entendi. Mas existe essa via de administração, que é a inalada, mas como eu disse, ela não é muito legal, principalmente para quem vai fazer uso contínuo, para ansiedade, para dor crônica, para qualquer, né, condição, né? Exato, porque ela vai dar um pico muito rápido, uma queda muito rápida. Então, normalmente a galera usa as gotinhas, as gominhas, as cápsulas, porque elas vão ter aí um perfil mais de medicamento mesmo, né? Então, é mais seguro. É muito bom que eu tento trazer tudo pra minha linguagem, né? Porque muitas coisas eu realmente zero entendo. Então, você fala assim, puta, será? É tipo, eu tomar cerveja o dia inteiro bem pouquinho e virar 2 doses de cachaça. Exato. Assim, cachaça também é dose dependente. Então, na minha cabeça tudo, né? Já tinha tudo, né? A diferença entre o veneno e o remédio tá na dose. Tudo dose dependente. Agora aprendemos isso. Viu só? Falei, mano, é só tomar uma dosinha, não 10. 18. E hoje existe Nossa, eu tentando entender como medicina funciona, né? Mas enfim. Já existe como medir o sistema de cada pessoa? É só nessa... Tipo assim, por exemplo, você prescreve um pouco, aí vê qual é o resultado, aí prescreve um pouquinho mais, aí vê qual é o resultado. Se passar demais, volta um pouquinho para baixo. É assim que você vê se o paciente é muito reativo ou pouco reativo? Exatamente. Nossa, você tá contratado, tá? Depois a gente conversa. Não, mas isso também existe. É uma coisa muito interessante, que é o teste farmacogenético. Então, a gente consegue, sim, fazer um teste e ver qual que é a sua sensibilidade aos diferentes canabinoides. Caramba. Eu já fiz esse teste e até, né, o médico porque depois tem um médico que lê esse teste e vai te explicando, né? Então o médico foi falando sobre, né, o meu sistema endocannabinoide e tudo mais. Quando chegou na parte de metabolizar, né, o THC,
ele falou, né, que eu era muito resistente ao THC, né, trocando em sou miúdos, fraquíssimo. muito cabeçuda. Que eu era muito cabeçuda. Eu sou fraquíssimo, Aí, você não tem nossa, noção. porque você é descendente do pesquisador lá do Brechula, não é possível. Brechula. Nossa Senhora! Então isso existe, dá pra gente ver como cada metabolismo reage, né, a essas moléculas, mas normalmente são testes caros, né? Eu ganhei porque Mas é enfim, por eu exame de trabalho. sangue? Não, é por saliva. O que eu fiz foi por saliva. Na minha cabeça, sua cabeça foi muito bem formulado. Eu pensei no começo e falei, mano, como que eu pergunto? Na minha cabeça veio o alergologista, que você faz Sim, espinho pra ver se Nossa, eu você fiquei alergia. muito falei, mano, curioso pra fazer um Mas desse. é bem legal, porque aí ele te mostra o álcool perfil. também. Quer ver? Mas Será que tem do como álcool? isso não é assim, é uma coisa cara, é uma coisa que demora. E não tem essa necessidade, porque vocês já viram alguém morrer de overdose de maconha, independente Não. da via, da finalidade? Não. Isso nunca aconteceu na história. Mais de 10 mil anos de uso dessa planta, a droga mais utilizada pela humanidade na história, e nunca houve uma overdose por cannabis. Por quê? Os fitocannabinoides são moléculas muito seguras, né? Tem uma explicação científica, neurocientífica do porquê, mas eles são moléculas muito seguras, que a gente pode, né, usar umas doses mais altas e mesmo assim não morrer de overdose, como é o caso dos opioides, por exemplo. Medicamentos que são muito usados para dor e principalmente nos Estados Unidos tem uma crise absurda porque eles são dose dependente, então também vai aumentando dose, só que chega uma hora que a pessoa simplesmente desliga, apaga, para de respirar, né? Tem parada cardiorrespiratória e tem a overdose, e com a cannabis isso não acontece. Então, normalmente, o que os médicos fazem, eles não pedem esse teste, mas eles vão fazendo essa titulação, que é o que a gente chama... Conseguiu. Fui eu que vendi esse escapamento. Conseguiu. Que é o que a gente chama de start low and go slow, ou seja, vai começar com uma dose baixa, vai titulando aos pouquinhos, aumentando. Por isso que o médico tem que saber e tem que ter coragem para ir titulando. Então, isso é o que porque normalmente cada acontece? pessoa vai... Oi? Isso é o que normalmente acontece. Porque você falou que o exame é caro. Normalmente. Porque acho que sai mais Isso. barato, porque o... 99% dos médicos prescrevem dessa forma. Ação e reação. Exatamente, eles escolhem, eles vão ter uma anamnese do paciente, ou seja, eles precisam ouvir, entender tudo, como que é a sua alimentação, como que é o seu dia a dia, se faz atividade física ou não, tudo. E aí eles vão te prescrever quais são as suas queixas, e aí ele vai te prescrever um produto que ele já acredite que está mais no seu perfil, por isso que ele tem que estudar para, né, diminuir essa curva de erro e acerto. Uhum. E aí ele vai começar com uma dose baixa, porque a gente não sabe como você vai reagir. Então ele vai começar com uma dose baixa, por isso é importante manter a calma também, que a galera acha que vai começar o tratamento hoje, amanhã já... Uau! Não é assim, calma. É por isso que é tratamento, né? Não é remédio, né? Não é a negócio vai tomar e vai passar, é longo prazo. Exato, é longo prazo, exatamente. Outra pergunta que eu tenho também. Você tá Nossa, com nível eu tô, alto, tá? tô indo bem. Puta, se eu fizer uma pergunta ruim, tá bom, eu tenho mais chance pra errar que você. É verdade. Essa curva em U, que tipo, em altas doses pode ser negativo, Uhum. acontece com CBD também ou só com THC? Acontece com todos os fitocannabinoides isolados, ou seja, quando eles estão sozinhos, né, que é o que a gente fala que não funciona muito bem, você, além disso acontecer, você precisa de uma dose muito mais alta para ele ter um efeito. Então isso acontece quando a gente tem eles de maneira isolada. Quando a gente dá o extrato completo da planta, que é o que a gente chama de full spectrum, ele já tem uma curva mais achatadinha. Então a gente ganha segurança nesse achatamento da curva. Gente, esse menino tá de parabéns, viu? Olha, realmente Não, mas 10 de 10. sabe por quê? Essa última, sabe por que eu perguntei? É porque... Você é farmacêutico? Não, Não, fale mais eu sobre... sou ex-maconheiro. Ex-mãe, calma. Ex, não fumo mais. Mas ó, eu tenho uma história. Não, sai da sauna total, né? Sai da sauna. É isso. Sai da sauna total. Verde, galera. Não, é porque eu já rodei em casa, ela sabe que eu fumava. Ah! Mas, ó, vamos. Mas você tava tentando equilibrar o seu sistema endocannabinoide. Fala pra ela, Tava mãe. fazendo titulação. Exato, só de uma via. Eu só É esqueci que ele de ainda parar não a sabia. quantidade. ele Deu um só efeito esqueceu negativo, eu disso. continuei. Agora é hora. Então, mas ó, eu perguntei isso porque eu vou contar uma história. Eu morei na Irlanda. Aham. E lá
é legalizada a venda de tudo que tem CBD. Nada com THC é legalizado. Sim. Lógico que é fácil de comprar, muito mais fácil do que aqui, mas lá não pode pela lei. E nessa época eu fui viajar pra Bruxelas. E lá é tipo, tem loja pra tudo que é canto. Só com CBD. Sim. Não tem nada com THC. E aí eu fui numa farmácia e comprei uma caixinha assim com a planta normal. Igual comprar In natura. uma flor, normal. Só que ela era modificada e só tinha CBD, não tinha THC. Aí eu fumei a flor inteira, não senti nada de diferença. Lembra que eu Acho te eu fumei falei? pouco, não é Você possível. pode usar a flor de CBD como resgate de ansiedade? Por exemplo, essa flor de CBD. Se você tivesse numa crise de ansiedade e fumasse ela, você ia diminuir a sua ansiedade. Então isso existe. Por quê? O THC, ele é a molécula psicotrópica, né, que causa o barato. E, além disso, ele é o responsável pela maioria dos efeitos colaterais, né, os efeitos adversos negativos de altas dosagens. Então, ele pode dar taquicardia, né, ele pode dar tremedeira, a pessoa começa a suar, a pessoa começa a ter paranoia, acha que vai morrer, começa a ter ansiedade, crise, né, de pânico, pode desencadear. E, inclusive, em pessoas, isso também é outro mito. O THC, ele causa esquizofrenia. Não. Ele não causa esquizofrenia, mas em pessoas que já são predispostas geneticamente, em altas doses, o THC pode sim ser um fator disruptivo para aparecer uma crise, né, de psicose. Então, por isso que existe, até nos Estados Unidos, o que eles chamam de Farm Bill, que é uma lei que fala que as plantas chamadas hemp ou cânhamo, que tem até 0,3% de THC, ou seja, tem THC, só que só um pouquinho elas podem ser utilizadas. Então a gente tem suplemento alimentar, shampoo, condicionador, creme, tudo que você imaginar de hemp você pode ter, porque não dá o barato por conta dessa baixa concentração de THC, que já acontece, por exemplo, se a gente come, né, o que acontece em alguns países ou em alguns estados dos Estados Unidos que não tem essa lei, né, que é permitido tudo, a gente tem algumas empresas que fazem aquelas gummy bears bem apelativas com altas doses de THC. E aí acontece, por exemplo, de uma criança comer uma goma e ter uma crise, né, de ansiedade. É o que eu falo, é uma planta muito segura, porque se fosse qualquer outro medicamento, né, um opioide, um benzodiazepínico, o resultado ia ser muito pior. Mas mesmo assim, o THC, dependendo do perfil da pessoa, né, por exemplo, gestante, lactante, passa pro leite, passa na placenta. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com esse perfil de paciente também. Por isso que eu falo, quer fazer o uso, principalmente o uso medicinal, é importante passar com um profissional que entenda minimamente de sistema endocannabinoide, dos fitocannabinoides, para que ele consiga fazer essa avaliação individualizada. Independente das vantagens, querendo ou não é brincadeira o que você falou, exatamente, né? Tem hora certa, lugar certo. Exatamente, via certa, quantidade certa, principalmente. Né? Tem uma parada, né, que não pode usar antes dos 21 anos, alguma coisa assim, porque o cérebro não tá formado. Exatamente, né? Porque esse sistema endocannabinoide que todo mundo tem, ele é muito importante no neurodesenvolvimento. Então, assim, a gente usa fitocannabinoides para criança, por exemplo, com autismo, com epilepsia, usa, mas os médicos colocam tudo numa balança risco-benefício, né? Então, depende da situação, vale a pena interferir naquela formação do sistema endocannabinoide ou não. Por quê? Nessas condições, a gente pode ter muito mais prejuízo se não tratar do que não ter, né? Do que não fazer essa intervenção. Então, por isso que nesses casos vale a pena entrar com a terapia com canabinoides. Fora isso, realmente, até os 25 anos, a gente está em formação do nosso sistema nervoso central, né? Neurodesenvolvimento. Tem por mais isso, um ano ainda.
Que, exatamente, não é legal fumar, né, maconha até essa idade, principalmente em altas quantidades, com uma frequência muito... meu Deus, eu fumei uma vez, já era, meu Deus, eu vou... Não é assim. Mas não é legal você interferir nesse sistema endocannabinoide que está em desenvolvimento. Por isso também, que acreditem ou não, mas a população que mais se beneficia do uso da cannabis são os idosos. Os idosos, imaginei. Que eu queria chegar. Então, literalmente, primeiro, eu só queria concluir esse. Literalmente, na minha cabeça, o consumo tá errado, porque a galera costuma consumir mais nova, atrapalhando o desenvolvimento do sistema endocannabinoide. Perfeito. E aí, lá na frente, pode ainda para de usar. Isso, a gente não sabe o que pode acontecer. A gente não tem esse dado na ciência ainda, entendeu? Entendi, porque é muito recente. Né? Então, assim, a gente não sabe que vai atrapalhar ali em alguma formação, em algum momento, vai ter alguma alteração, mas não sabe qual vai ser o resultado disso, entendeu? Entendi. Independente se negativo ou positivo. E a outra que eu queria muito perguntar aqui, a hora que ele separou a dele, eu falei, não, tem uma que eu preciso fazer também. Inclusive é o cara que mais assiste o podcast, que é meu avô. É meu avô. Ai, fofo, um beijo pra ele, eu amo os vovôs. Ele é maravilhoso. Meu avô é sensacional. Fofo. E aí, ele é um cara... cabeça dura, espanholzão. A hora que ele senta comigo, ele fala um monte de besteira e dá risada. Mas assim, e ele recentemente tá começando a ter Parkinson. E tá só gravando com o tempo. Meu avô de 49, ele tá com 75 anos, fez agora em julho. Então já tá num nível que não consegue ficar com a mão parada. Só que pra gente convencer ele, é uma puta de uma luta. Então eu queria pedir, claro que você não é convença o meu avô, mas tipo assim... Não, sim, eu queria falar com as famílias. Não é convença meu avô, mas por favor, convença meu avô. A importância disso, porque isso realmente acontece, não é um relato isolado. Algumas pessoas, principalmente os idosos, eles realmente têm esse receio. Eles falam, eu com essa idade vou virar maconheiro? Tá maluco, né? Tipo, não vou usar. O que acontece? A gente tem duas vias que são utilizadas. A via do conhecimento, então, né, dependendo da situação, a gente explica, né, fala do sistema endocannabinoide, fala que vão ser as gotinhas, fala que ele não vai ficar chapado, que não vai acontecer nada. Deixa eu atrapalhar. É maluco porque meu avô é um cara estudado. Então, tipo assim, não é um cara cabeça dura. É, assim, é um cara jacuzão que o que é. Não, meu avô é um cara que se você tentar convencer ele, sentar... mas isso, mano, eu não consigo. Mas tem muitas pessoas que mesmo assim não querem. Não quero, pronto, acabou. O que muitos familiares fazem? Não falam o que é. Por quê? Agora já fudeu. Corta. É porque é verdade. Porque a gente não vai dar um back pro seu avô fumar. É isso, entendeu? Mas se desse, eu voltava a fumar hoje. Eu falo de experiência própria, gente. Eu estudei a associação daqui de Sorocaba, eu estudei de salesiano a vida inteira. Sim. Minha família inteira é católica, salesiana, entendeu? Imagina! Quando eu comecei a trabalhar com isso, minha família, meu Deus do céu, né? Minha família... Perdemos a filha. Só que pelo contrário, gente. Eles, inclusive, hoje, eles falam, em qualquer lugar que eles vão, eles falam que eles usam os produtos à base de cannabis, os medicamentos, eles sentiram na pele. A minha irmã tomava Zolpidem pra dormir, vocês já viram nas redes sociais? Eu descobri que eu conheço sua mãe, não sabia. Eu não sabia que a Ingrid era sua irmã. A Ingrid e tá trabalhando comigo, inclusive, com cannabis. O Mauri, ele prescreve. Foi ele que... Nossa, eu vou falar, ia usar o termo salvou a vida, né? Mas meu pai tava com um problema sério na hernia inguinal. E quem agilizou todo o atendimento lá no hospital de Itapevi. Acho que sim. Itapevi foi porque não conseguia fazer aqui. Eu não sabia que ela era. Quando a gente foi pesquisar, que eu vi você, que a Ingrid, eu falei, eu não sabia. Ela é minha irmã. Inclusive, tá trabalhando comigo por isso. Porque a gente começa a ver que a gente tem muito benefício. Então, também no começo era assim, esse negócio aí de maconheiro, hein? Aí minha mãe ficou na pandemia com o tendão do ombro rompido. Imagina que ela ia ficar 1 ano e meio, porque as cirurgias, né, todas foram prolongadas, né? Ela ficou, imagina ficar 1 ano e meio tomando anti-inflamatório forte, ela ia acabar com o rim dela, né? Enfim, a gente tem os efeitos colaterais desses medicamentos que a gente não tem com o canabidiol, com os produtos à base de cannabis. E a galera ignora, né? Exatamente. Falta de conhecimento e mesmo, aí ela né? começou a usar, começou a ver que realmente ficava sem dor.
E aí ela até brinca que teve uma vez que ela falou, quer ver? Eu vou deixar de tomar só pra ver se é isso que tá fazendo efeito. Aí ela deixou de tomar e voltou a dor. Aí ela voltou a tomar e parou a dor. Aí ela falou, realmente. Isso mesmo. Aí depois disso, a gente brinca que ela virou a testemunha da cannabis. Porque todo lugar que ela vai... É igual crossfit, não, pra ele. É igual crossfit. Meu pai também, eles começam a usar. Aí começa, porque o filho da minha amiga, meu pai é professor. O filho da minha amiga professora tem autismo. Ele tá usando também, nossa. Aí já passa meu contato. Aí a Ingrid tomava Zolpidem pra dormir, chegou a fazer compras de noite que não lembrava, sob o efeito do Zolpidem na cabeça. Caramba. E eu falando, minha filha, toma cannabis. Aí eu dei pra ela o frasquinho dos nossos produtos, né, do Sleep, que é um produto que tem uma formulação mais pensada pro sono. A gente conseguiu desmamar o Zolpidem e hoje em dia ela só toma esse e ela não acorda, mas ela acordava, né, parecia que tinha sido atropelada. O Zolpidem tem vários efeitos colaterais. E aí, depois disso, ela inclusive começou a trabalhar comigo vendendo produto à base de cannabis. Porque ela viu a diferença que fez na vida dela, entendeu? O Amaury começou a prescrever para os pacientes. Teve um caso de um paciente que chegou também, ele tinha tudo quanto é dor que você imagina, tomava todos os remédios para dor e há mais de 10 anos não ficava sem dor em algum lugar. Aí o Amaury falou, você já tentou usar canabidiol? Você quer testar? Começou a usar, em um mês o paciente voltou agradecendo ele pela vida inteira, porque pela primeira vez ele tinha ficado sem dor e ele conseguiu desmamar esses outros, né, tirar os outros medicamentos. Claro que é um processo aos poucos, mas você consegue ir tirando esses outros medicamentos mais fortes que te deixam dopado, né, que te trazem outros efeitos colaterais. Então, assim, quando a pessoa começa a ver realmente o resultado, o preconceito cai na hora. Por isso que eu falo que a maioria das pessoas que trabalham com isso hoje em dia são familiares de pessoas que se beneficiaram do uso medicinal da cannabis e querem levar isso para mais pessoas. Então a gente tem muita mãe atípica que trabalha com a gente, porque realmente viu a mudança, né? O meu chefe, por exemplo, ele trouxe a empresa dele para o Brasil porque o filho dele tem autismo e ele viu a diferença que fez, né? As professoras, os terapeutas, todo mundo viu a diferença que faz na vida da criança e da família toda, claro, né? Então é uma mudança de vida para todo mundo. E ele falou, não, eu quero levar isso para mais pessoas. Então você percebe que todo mundo que vem trabalhar nessa causa teve, de uma maneira ou outra, a vida transformada por esse produto. Por isso que, assim, eu realmente falo, né, e tento levar essa informação para a maioria das pessoas que eu puder, porque eu sei a diferença, né, que faz na vida de muitas pessoas. Então, olha, fala aí. Então, eu tinha uma dúvida. Na verdade, assim, você fala... Na verdade, não é uma dúvida, né? Por exemplo, meu avô tem um problema com a... Principalmente com a coluna e com o Parkinson. Não, eram os dois. E com o Parkinson e com a coluna. E, por exemplo, ele teria que tomar... Ele tem como fazer um medicamento... Ele faz um medicamento que é geral? Ele toma mais de um? Isso o médico que vai avaliar. Por isso que é tão importante essa consulta com o médico prescritor, porque ele vai avaliar o caso do seu avô e aí ele vai prescrever o produto que melhor vai se encaixar ali para o caso dele. Porque hoje, como eu falei, não tem só o CBD. A gente tem o CBD, o THC, o CBG, o THCV, o CBN. Então tem produtos com vários fitocannabinoides diferentes. Por exemplo, para Parkinson, para dor crônica, tem um produto que é muito interessante que combina o CBD com o CBG. São duas moléculas anti-inflamatórias. Então, para pacientes com Parkinson, com doenças neuroinflamatórias, com doenças que têm, né, dor envolvida, é um produto muito interessante que os médicos costumam prescrever bastante, ter bons resultados. Mas claro que tudo isso ele só vai poder dizer, né, se é esse produto, quanto que o seu avô vai usar desse produto, quantas vezes ao dia ele vai usar esse produto, só depois da consulta médica. Entendi. Isso, por exemplo, a pessoa está disposta a procurar e ir para esse lado. Aonde ela tem acesso à informação, um médico, aonde ela acha um médico. Hoje em dia a internet eu acho que ajuda muito. Sim. Mas se você teria algum lugar para indicar, algum site, algum Instagram direto que você possa falar, ô médico, então assim, pô, porque você não vai no médico do SUS que o cara vai prescrever do nada, até por falta de conhecimento. Exatamente, é importante você se consultar com um médico que saiba o que está fazendo, porque como eu disse, né, já chegou inclusive o neto da moça que trabalha comigo.
ele estava passando com um médico e estava prescrevendo CBD isolado, não estava funcionando. Aí eu até, né, indiquei para ela um profissional que eu conheço e que eu sei do trabalho, né, e que eu recomendo. Por isso que é muito importante realmente, né, buscar esses profissionais que saibam prescrever. Então, no meu perfil, no meu Instagram, né, que também é @explicanabis, muito com 2 bom, N's. adoro trocadilho, adoro coisa que junta. Que, né, justamente para falar sobre isso, eu, né, trago também essas informações, eu indico diferentes profissionais, porque também é diferente, né? Eu quero um profissional que atenda Parkinson, não, eu quero um que atenda bruxismo, eu quero um que atenda acne, eu quero um que atenda... Então, sabe, a gente tem diferentes profissionais, prescritores, para diferentes indicações. Então, eu só prescrevo, claro, quem eu confio que vai fazer um bom trabalho, que sabe sobre o sistema endocannabinoide, que sabe sobre os diferentes produtos e vai fazer esse trabalho de uma maneira séria. Então, né, eu recomendo entrar em contato comigo, né, lá no meu site. Vou ver se eu disponibilizo alguma área lá para indicação desses profissionais, mas por enquanto pode entrar em contato direto comigo mesmo, que eu faço essa indicação para o profissional. E eu sei que a gente já está encaminhando para o final, mas tem uma pergunta que eu queria muito fazer. Que você acha que... Porque assim, não que me incomodou, mas me traz uma insegurança dessa parada de ainda não ter uma regulamentação dentro da medicina para os médicos que trabalham com isso, sabe? Tipo, você acha que é porque é um estudo muito recente? Você acha que no futuro breve a gente vai ter alguma... Não, só pode receitar esse tipo de medicamento, esse tipo de tratamento a partir de tal curso, a partir de tal especialização, a partir de... Eu acho que é muito difícil, porque um dos principais problemas que a gente tem hoje para o acesso é o profissional que tem que prescrever. Então, se a gente cria ainda mais barreira para o número de profissionais prescritores, que já não é grande... Então, hoje a gente sabe que menos de 8% dos médicos do Brasil prescrevem fitocannabinoides. E desse número, a gente sabe que menos de 1% sabe fazer isso. Entendeu? Entendi. Então, o ideal, ao meu ver, sim, é a pessoa se capacitar. Hoje em dia, existem diferentes cursos que aceleram esse conhecimento, né? Então, eu brinco. Eu demorei 10 anos porque na minha época era tudo mato, né? É igual o Felipe. É verdade. Mas hoje, a gente já tem esses cursos, inclusive o meu, que, poxa, em 10 módulos ali, entendeu? Você tem um resumo de tudo que você precisa saber para começar a prescrever e ter segurança na prescrição. Então, eu acredito ser importante fazer essa capacitação antes, mas também vendo o perfil de segurança dos fitocannabinoides e dos outros medicamentos que a galera já prescreve aí à torta e à direito, você fala, poxa, só por exemplo, autismo. Beleza, não tem nenhum... A cannabis não serve para curar, tratar autismo, mas traz muita qualidade de vida. A gente não tem nenhum medicamento que seja para o autismo. Todos os outros medicamentos que são usados são para outras coisas que a galera também usa para o autismo e que traz muito efeito colateral. Então, assim, sabe? É tudo uma questão, claro, né, do bom senso, da prática do médico, do conhecimento dele e dele estudar o que tem hoje na ciência, quais os estudos tem. Por isso que a gente faz esses cursos, que a gente resume tudo e já dá mastigadinho pra ele, ó, é isso, faz assim, assim, assado. Não, eu sinto que a galera só põe na balança quando convém ou já tem um preconceito mesmo. Por exemplo, a galera não lê a bula do remédio pra tomar ou não. Agora, na hora de tomar um remédio que tem maconha, se lê, não toma. A galera justamente... E se a galera justamente tem esse preconceito, não toma, que às vezes é muito menor a bolinha. Exatamente. Mas é todo esse trabalho mesmo, né, de educar a população, de desmistificar conceitos que foram, né, plantados na nossa cabeça desde 1930 lá, quando, né, falaram, não pode mais, nossa, maconha é muito perigoso, meu Deus, vai te deixar louco, vai te fazer cometer crimes. Por conta do proibicionismo, né? Então, eles criaram realmente o Reefer Madness, era como se fosse uma campanha feita para
criminalizar os usuários de cannabis, para diminuir, né, inibir aquela população. Então eles começaram a inventar que... Teve pesquisa financiada, né, que falava... Falsa pesquisa. Essa parada dos neurônios, de enfraquecer os neurônios, era uma pesquisa completamente financiada, depois completamente foi mostrado mal que foi. feita. Porque o que eles fizeram? Tacaram os macacos lá, fecharam eles como se eles estivessem fumando, sei lá, 80 cigarros por minuto, só fumaça, não ingeriam oxigênio, nada, e depois de um tempo foram lá ver, o cérebro deles tinha atrofiado, né, tinha perdido o neurônio, culpa da maconha. Só que eles não viram que, na verdade, a culpa era do desenho do estudo, que os macacos ficaram sem oxigênio. Era um estudo tendencioso, era tendencioso, fizeram de propósito. Só que o que a galera fica sabendo, que é o que eu brinco, né? A fake news, a mentira corre, a verdade engatinha. Então todo mundo ficou sabendo, a maconha mata neurônio, eu tenho certeza que você já ouviu isso. Agora, você ouviu que esse estudo embasado foi feito com uma metodologia errada, etc. Que, na verdade, a falta de oxigenação foi o que causou a base desse mito? Isso você não sabia. Então, isso com muitas coisas acerca da cannabis. Inclusive, vocês sabiam que o que a gente usa realmente para, né, utilizar os fitocannabinoides para fazer os medicamentos não é a folha da maconha, e sim a flor? Isso eu sabia. Isso eu Mas sabia. com a folha dá pra fazer muita coisa, né? Dá pra fazer até roupa. Exatamente. Muita gente acha, né, que pela folha Calma, ser aquele símbolo, né, da cannabis, a gente usa ela, mas dá pra fazer tudo. Dá pra fazer concreto. Caramba. Tem o hempcrete, que é concreto de cânhamo. Dá pra fazer roupa, né? Tinha tênis da Adidas, da Levi's, né? Aquela marca de jeans também fazia jeans com cânhamo. A gente tem muita papel. Bíblias foram impressas em papel de cânhamo. As cordas e velas navais das embarcações que chegaram no Brasil em 1500 eram feitas com tecido de cânhamo. Então, assim, tem muita história por trás. Que a galera não conta, muito louco, que a né? galera não Eu conta. queria muito entender esse motivo do, por exemplo, você falou que foi propositalmente marginalizado. Foi uma droga que foi escolhida para ser marginalizada. Então, aí que eu queria chegar, se existe uma causa pra essa, tipo assim, alguém tava sendo desprivilegiado, por exemplo, o álcool não foi. O álcool é uma droga que, querendo ou não foi marginalizada. Não teve um estudo assim. Na época do presidente Nixon, tinha um dos chefes do governo lá do departamento antidrogas. Ele também estava envolvido com a indústria do algodão, que era uma indústria concorrente com a do cânhamo. Além disso, a indústria, né, dos produtos sintéticos que vinham do petróleo também competiam com o cânhamo. Além disso, ele tinha uma questão pessoal de disputa de drogas. Além disso, tem a questão racial, né, de marginalizar ali os mexicanos, os africanos, os negros. Então tem muita coisa histórica envolvida nessa criminalização da cannabis que perdura até hoje. Entendi. Eu tenho uma pergunta, se você tiver mais uma para finalizar, mas que eu queria muito fazer. Pensando no ponto de vista medicinal, a legalização é vantajosa ou desvantajosa? Ai, que pergunta difícil, né? Vai acabar, né? Você quer me pôr na fogueira mesmo, né? Meu Deus do céu. Olha. Não, eu fiquei curioso mesmo. Eu não sabia, a gente tava conversando entre nós, ele falou, mano, não sei se ela vai responder. Então, eu falei, essa pergunta vai ser complexa pra ser respondida. Ele uma pergunta realmente bem complexa. Eu sou a favor da descriminalização de todo, né? Tipo, inclusive de todo, mas isso é outro assunto. Sim. Mas eu sou a favor realmente da legalização, da descriminalização da cannabis, principalmente, porque a gente sabe que, né, cada um tem um sistema endocannabinoide, que existem muitas outras drogas, como o álcool, por exemplo, que a galera usa, e se a gente substituísse essas drogas pela cannabis, ia ser, inclusive, assim, menos pior, digamos, sabe? Até para os adolescentes, porque a gente fala da maconha, mas, gente, o álcool é muito pior para o cérebro, o álcool é tóxico, sabe? Produz ali
metabólitos super tóxicos. Eu sei. Então, assim, né, a gente tem trabalhos em outros países onde a gente vê que o aumento do consumo, né, da cannabis não acontece com a legalização e a gente tem uma diminuição no consumo de álcool e outras drogas, o que é totalmente benéfico para toda a sociedade, porque, né, além dos efeitos para a própria pessoa, os efeitos para a comunidade do álcool e de outras drogas que são utilizadas são muito piores, né? Então, assim, eu acredito que ia beneficiar muitas pessoas, por mais que a gente tivesse realmente, então daí não vai precisar, né, de médico, como vai ficar essa questão do acompanhamento. Não, muitas vezes a descriminalização que eu digo não é liberar geral, é tipo assim, justamente regulamentar de maneira com acesso mais fácil. Não, isso não com certeza. Tipo assim, a pessoa consegue comprar, mas sim, também... não, isso hoje em dia a gente já tem, né? Então a gente já tem algumas leis e resoluções da Anvisa, né, que a gente chama de RDCs, que trazem essa legalidade aos produtos à base de cannabis. Então você tendo, por exemplo, eu tenho produto à base de cannabis, eu tenho uma prescrição médica e eu tenho a licença da Anvisa que me permitem andar com aqueles produtos à base de tem cannabis. Que andar acompanhado, igual a nota em fiscal território nacional. Eu vou viajar. Depende do país que você vai. Não sei se vocês viram, mas teve um caso de uma brasileira, né, russa, que foi levar 4 frascos de óleo de CBD para a irmã que estava com câncer na Rússia e foi pega e tá presa. Porque na Rússia poucas ideias, sabe assim? É tipo tolerância zero. Então depende muito do país que você vai. Mas dentro do território nacional, se você tiver autorização médica e a licença ali, né, da Anvisa, ou enfim, né, da farmácia ou da associação de pacientes, você pode transitar com os seus produtos à base de cannabis tranquilamente no Brasil. Entendi. Tem que andar acompanhado, igual a nota fiscal da arma, por exemplo. Sim. Tem o ideal é que sim. O ideal é que se você, né, vai viajar, problema, por exemplo, né, você tenha esse documento, uma cópia desse documento em mãos. Entendi. Mais alguma pergunta? Não, eu acho que eu sanei quase todas as minhas dúvidas. Gastou os neurônios. Né? Mas é isso, gente. Se vocês tiverem mais dúvida, me sigam no @explicannabis também, né? No meu canal do YouTube. Eu vou começar a colocar mais vídeos lá, porque Instagram a gente sabe que são vídeos mais curtos, né? Mas como o assunto é longo, eu vou voltar a postar mais no Instagram. Então, se tiverem dúvidas, me escrevam por lá. Vai ser um prazer falar com vocês. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado. A gente agradece imensamente. Foi muito legal o papo. Muito legal. Além de já ser uma coisa que a gente queria trazer, para você que não sabe que tá em casa, a gente tá gravando num sábado. Então, querendo ou não, a pessoa tem que estar disposta a perder um dia de paz pra sentar e conversar com a gente aqui, pelo menos uma hora e meia. Então, muito obrigado por você tirar esse tempinho de dar essa oportunidade pra gente. Espero que... Imagina, foi um prazer, gente. Obrigada, um beijo. Rapaziada, siga a gente então no Instagram. Nossa, eu nunca... Podcast Terapinga. Podcast Terapinga, né? Um T só. A gente sempre no Instagram, ele não sabe. O marketing já tá assim, ó. Não. Podcast Terapinga. É que a gente sempre confunde se é Terapinga podcast ou podcast Terapinga. Por mim era só Terapinga. Pra não ter já risco. falei. Mas siga a gente no Instagram, segue eu, segue o Bruninho. E é isso, até a próxima. Segue ele não, já tem demais. Obrigada, gente.